que excede todo o nosso entendimento, aleluia, possa chegar até a tua casa. Deixa eu falar algo da parte de Deus para nossas vidas nesta manhã. Em João capítulo 8 e no versículo 32, palavra do Senhor, a Bíblia está escrita, a outra, né? Jesus dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus amados irmãos, às vezes a gente não conhecemos a verdade, e por não conhecer a verdade nós praticamos tudo que infringe a lei e a lei do Senhor. Porque Deus tem uma lei, e esta lei ela precisa ser observada, esta lei ela precisa ser respeitada. E muitas das vezes, por nós não sabermos e nem conhecermos esta lei, nós acabamos afringindo a lei e acabamos pecando contra o Senhor. Às vezes você tem ouvido falar de Jesus. A religião ela te apresenta Jesus, ela também te apresenta Deus, ela te apresenta acerca daquilo que Jesus falou e às vezes daquilo que Jesus quer. Mas nesta manhã eu também quero te apresentar o que a Bíblia fala sobre o inferno. Porque às vezes você acha que vivendo, infringindo a lei do Senhor, não fazendo a vontade de Deus, você vai para o céu. E às vezes você acha que a verdade é relativa àquilo que você conhece, aquilo que você sabe. Tem muita pessoa que pensa que vai para o céu porque ele é bom, porque ele faz boas coisas. Às vezes você pensa que vai para o céu porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não rouba, porque você não adultera, não prostitui. Você acha que vai para o céu porque você não faz nada disso. Mas certa feita um rapaz chegou perto de Jesus, um jovem, e ele possuía alguns bens e administrava esses aleluia! bens. Mas ele falou para Jesus o que ele tinha que fazer para ir para o céu. Aparentemente esse rapaz estava no céu. Aparentemente esse rapaz ele estava preocupado com a salvação dele. Mas ele recebe de Jesus algumas instruções. E quando ele recebe estas instruções, que era para ele abandonar tudo, meu Deus, para ele largar tudo, as suas riquezas, a sua vaidade, era para ele largar as coisas que ele estava agarrado e dar para os pobres, abandonando aquilo, as suas riquezas, as suas vaidades, o seu orgulho, que ele demonstrou ali diante de Jesus, um orgulho e também a sua ignorância, porque muitos não servem a Jesus por ser ignorante, por estar vivendo na escuridão. E aquele rapaz ele não pôde acompanhar Jesus, seguir Jesus, porque ele não queria largar tudo. Às vezes você não quer seguir Jesus porque você não quer largar a sua vida de pecado, você não quer deixar de afligir a lei. Às vezes você não quer servir Jesus porque você ainda não quer renunciar. Aleluia! Renunciar ao cigarro, renunciar ao prazer desta terra. Aleluia! Renunciar aquilo que você chama de liberdade, mas na verdade você está preso ao pecado, algemado ao pecado, porque o pecado ele traz algemas antes e vem te aprisionando, e só Jesus é capaz de libertar você. Aleluia!
O pecado ele te aprisiona. O pecado ele te coloca nas grades. E o resultado do pecado, aquele que vive trabalhando para o pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado sempre é a morte. Aleluia. Uma morte espiritual, uma morte física. O resultado do pecado é tristeza, é lamento, é dor. Embora o pecado vem vestido com uma alegoria de alegria, o pecado vem vestido com uma alegoria de felicidade, mas por trás daquela alegoria só tem podridão. Glória. É como os carros alegóricos do carnaval. O carro alegórico do carnaval, quem olha assim vê ali exposto fantasias, trazendo momentaneamente alegria, pessoas dançando, sambando, mas verdadeiramente aquilo traz trevas, escuridão, tristeza, dor, prisão. E aquele jovem, ele não pôde seguir Jesus, porque ele recebeu uma palavra: abandone os seus vícios, abandone a sua riqueza, abandone a sua ignorância, a sua vaidade, e me segue. E ele não pôde fazer isso, então ele foi confrontado com a verdade. Embora com a sua boca ele estava preocupado com o céu, mas as suas atitudes demonstrou que ele pregoava mentira, que ele não estava preocupado com o céu. Fala. Porque não é só aquilo que nós falamos, mas é aquilo que nós praticamos que vai dizer se nós somos cidadãos do céu ou não. Aquele que roubava, o apóstolo fala em Colossenses, já não rouba mais, porque ele é cidadão do céu. Aquele que mentia, ele já não mente mais, porque ele é cidadão do céu, porque conheceu a verdade e a verdade vos libertará. Jesus. E para não tomar muito tempo dos irmãos e nem enfadar o seu ouvido, mas isso eu quero falar com você. Se esse jovem rejeitou o céu, Jesus apresenta uma palavra para os religiosos, que eram os escribas, os fariseus, os saduceus também estavam ali, uma classe de religiosos que em Israel fazia liturgia de um culto. E eles ali, naquela nação, naquele território, naquele país, eles ditavam a regra: quem entrava no céu ou quem saía do céu. Mas eles não tinham tal autoridade para isso, porque eles não sequer Deus e nem conheciam Jesus. Eles batiam no peito, falavam que eram filhos de Abraão, mas um dia Jesus, confrontando eles, mostrou para eles que eles eram filhos do diabo. Às vezes você está se apegando a uma religião que mostra que você é filho de Abraão, mas pelas atitudes demonstra que você é filho do diabo. E o diabo, ele sempre foi homicida, e ele nunca ficou na verdade. E Jesus declara isso, que ele é o pai da mentira. E Jesus fala para aquele homem, apresenta uma parábola para aquela sociedade, que havia em um tempo um homem chamado Lázaro. E ele viveu, ele teve a oportunidade de viver junto de um homem rico, que a Bíblia não faz menção de falar nem o nome. Tem pessoas que, embora Deus sabe o nome, mas o Espírito Santo não faz menção destas pessoas. Porque não é pessoa que vai morar no céu, não escolheu o céu para morar.
Porque aqueles que vão morar no céu, o nome deles está escrito no livro da vida. E o Espírito Santo sabe o seu endereço, sabe o seu nome, sabe o seu comportamento, sabe aonde você está. Não tem como fugir do Espírito Santo, porque Ele é Deus. Da glória. E Jesus apresentando esta parábola, e na altura da literatura que ele fala, morre Lázaro, o mendigo. Não é porque você é pobre, a sua situação é ruim, que você vai para o céu. A pobreza, o estado de pobreza, o estado de miséria, não tem nada a ver se você vai para o céu ou não. Você pode ser pobre, você pode ser miserável, mas ainda assim, se não confessar Jesus, tu vai para o inferno. Lázaro confessou Jesus, viveu uma vida piedosa e foi para o céu, paraíso, foi morar no seio de Abraão. Mas o rico, com toda a sua luxúria, ele foi para o inferno. O inferno é real, o inferno existe. Às vezes nesta manhã você ainda não ouviu falar que o inferno existe, e ele, e o lago de fogo foi preparado. Em Apocalipse fala que ele foi preparado para Satanás, Da glória. os seus anjos e os desobedientes. Aleluia. Você não enquadra em Satanás, você não é Satanás. Você também não enquadra no grupo dos anjos caídos. Mas você pode se encaixar no grupo dos desobedientes. Deus está falando. E se você se encaixa no grupo dos desobedientes, nesta manhã, neste dia, é o dia oportuno para você chegar até aqui e mudar este cenário da sua vida. Porque lá no inferno, Jesus fala que vai haver choro e o ranger dos dentes. Lá vai ser eterno, a dor nunca vai passar. Lá, o rico, sofrendo o atormento, vai ser atormentado, sofrendo o atormento. Ele grita e pede um pouco de água. Meu Deus. Um pouco de água, porque ele vai ter ainda a necessidade que ele tem aqui na terra. Ele vai ter ainda as vontades que ele tem aqui na terra. E ele pede um pouco de água para matar a sua sede. Mas nem isso ele pôde ter, porque ele foi repreendido pelo Senhor. E nessa parábola, nós ficamos sabendo que há um abismo que separa o inferno do paraíso. De modo que quem está lá não pode passar para cá. Então, se você segue uma religião que ela te fala que através de processos reencarnatórios você vai alcançar a luz, é uma mentira. Está vivendo fora da verdade. Meu Deus. Se você segue uma religião que fala que no purgatório vai ser expurgado o seu pecado e você vai sair da condição do infernal para vir para o paraíso, é mentira. Há um abismo e você não pode passar. Em Hebreus capítulo 9, a Bíblia fala que havendo um homem morrido, depois disso segue o juízo. Se você não fez, não aceitou Jesus em vida, na sua morte a sua alma não pode aceitar, não pode sair dessa condição. Então fica essa palavra de reflexão nesta manhã para nossas vidas. E você que está afastado dos caminhos do Senhor e ainda fala que tem Jesus no coração, é mentira. Porque aquele que tem Jesus no coração não afasta dos seus caminhos. Porque aquele que conhece a verdade, aquele que conhece a palavra do Senhor, ele ouve a voz do Senhor. E as ovelhas que ouvem a voz do Senhor seguem os seus passos. João capítulo 10, versículo 10, Jesus fala que ele é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Se você está afastado, você está na mentira, porque você não conheceu a verdade.
Porque aquele que conhece a verdade não afasta do caminho do Senhor. E Jesus, ele fala mais: ficai em Jerusalém até que seja revestido pelo poder do Espírito Santo. Se você ainda está na igreja, se você ainda está no caminho, mas está no natural, hoje é dia oportuno de você receber o selo e o revestimento do Espírito Santo. Porque tem muita gente que vai à igreja, tem muita gente que não sai da igreja, mas não tem o selo do Espírito Santo, porque verdadeiramente não aceitou Jesus. Só para terminar, pastor, eu conheci um rapaz, missionário Marcelo, que nós fazíamos um culto num alojamento. E esse rapaz, eu lembro do nome dele só pelo apelido, ele se chamava Sucuri. E esse rapaz, no dia de segunda-feira, pediu o povo lá para que orasse por ele. E nós oramos e ele bebia muito. Só que ele achava na mente dele, só pelo fato dele ir à igreja e receber uma oração, ele já estava salvo. Fala, Deus. E de repentemente eu vi ele numa procissão, com a vela na mão, todo alegre numa procissão. E pelo fato dele ir na procissão, ele também achava que juntando as religiões, ele também estava salvo. Mas quando ele foi confrontado, eu falando para ele que só através de aceitar Jesus ele seria salvo, é preciso estender as mãos, é preciso confessar com a sua boca para ser salvo. O céu é real, bem é. E aquele que não foi achado no livro da vida, o apóstolo João, ele fala em Apocalipse, aquele que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. E o cheiro de lá é enxofre. Aleluia. O cheiro do lago de fogo é enxofre. Irmão, enxofre fede. A Bíblia fala em 2 Coríntios que nós temos um perfume de Cristo. Aleluia. Não perca essa firme na fé. Aleluia. Mas aqueles que estão afastados e aqueles que não conhecem a Jesus, venha hoje. Hoje é o dia de você fazer uma aliança com Jesus. Porque Jesus, ele é o Deus da aliança. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Eis que eu te dou uma nova aliança. Esta aliança chegou para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos no tempo da graça. Deixa a graça de Jesus alcançar a tua vida. Aleluia. E alcançar a tua casa. Aleluia. E quando ouvir a voz do Senhor, aleluia, não endureça o seu coração, porque perto está o dia do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.